querido aluno, tudo bom? Continuamos com os nossos estudos e vamos agora pensar em balanço patrimonial. Vamos falar sobre ele hoje, qual a necessidade dos registros, o que acontece dentro das empresas. Então, as empresas, elas têm o dia a dia dela diário, então tem contratos de funcionários, demissão de empregado, entrega correspondência, chega a correspondência, faz o fornecimento de material, recebe material, tem que colocar as mercadorias no local certo, tem depósitos a receber, saques e dinheiro caso haja necessidade. Há um dia a dia dentro da empresa e isso mostra como a empresa gerencia esse dinheiro, como dá vida à empresa. A empresa, ela tem vida com o que acontece com ela, né? Então, todos esses acontecimentos necessitam ser registrados. Eles necessitam ser registrados em algum lugar. Microempreendedores, empreendedores individuais, autônomos, fazem esses registros, às vezes manualmente, num caderno, em um fluxo de caixa, às vezes online, um fluxo de caixa no Excel, mas para empresas maiores é necessário já outros tipos de suporte. Mas pensando já em uma empresa pequena, a gente pensa que tem que ter feito um fluxo de caixa. Eu preciso saber o que entra e o que sai da minha empresa, que é o dia a dia, que é o que realmente está acontecendo dentro da empresa, para onde está indo esse dinheiro. E aí você imagina um fluxo de caixa que você faz ele diariamente, todos os dias, como você vai visualizar isso em um montante maior? Você visualiza como? Com balanço patrimonial. Você olha para a empresa naquele determinado período, que é a junção de vários fluxos de caixa, você visualiza pelo balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial nada mais é que a demonstração contábil destinada a evidenciar qualitativamente e quantitativamente uma determinada data, a posição patrimonial e a financeira da empresa. Então, mais aberto, ele realmente evidencia onde a empresa gastou o dinheiro, para onde foi, o que eu devo, quanto que os acionistas têm, quanto que tem de caixa, quanto que eu tenho de reservas dentro da empresa. Ela mostra o patrimônio todo da empresa, que são bens, direitos e obrigação, mas aquela quantidade de reserva que eu possa ter ali ou as dívidas que eu tenho. Então, o balanço me traz essa análise de um fluxo de caixa em determinado período mais sucinto, mais rápido. Você já olha para o balanço e já consegue evidenciar para onde foram os recursos, para onde foi gasto, o que está sendo gasto a mais, o que está a menos, se tem dinheiro parado, por que esse dinheiro está parado. Ele é um grande aliado dos empresários e das instituições financeiras a fim de investimentos, a fim de conseguir captar recursos. Então, para isso que serve um balanço patrimonial. No nosso caso brasileiro, nós fazemos um balanço patrimonial anual, que é o nosso exercício anual, ele acaba em 31/12. Então, nós basicamente fazemos sempre durante o ano. Agora, tem outros que fazem trimestralmente, semestralmente, então depende muito da empresa. Foi uma empresa de capital aberto que tem uma ação na Bolsa de Valores, há necessidade de ser trimestral, às vezes semestral, e está lá toda a documentação para os empresários verem e ver se realmente vão continuar investindo na empresa. Da mesma forma, para empresas que não têm capital aberto, são pequenas empresas, que necessitam ter um balanço patrimonial para justamente verificar o que está acontecendo. Ele advém de um fluxo de caixa, ele é muito mais sucinto, mas nos dá uma veracidade também das informações se tudo foi registrado da maneira correta, do jeito correto, nas contas corretas. E o que seriam essas contas, né? Eu tenho o ativo e o passivo. Então, como já falamos, o ativo, ele é tudo que são os nossos bens, nossos direitos, aquilo que eu tenho, que a empresa tem, o que ela ainda tem a receber. Eu tenho o passivo, que é tudo aquilo que eu tenho, que eu vou dever, que eu tenho que pagar a alguém, né? São minhas obrigações com alguém. E meu patrimônio líquido, que ele é o capital social, que é quanto que o meu empresário ele tem ali de reserva, ou um lucro ou um prejuízo em determinado período. Que também pode ter um patrimônio líquido negativo. A empresa pode estar dando prejuízo. Mas vamos aqui separar o que é o ativo e o passivo, porque não é somente falar, eu tenho tanto de ativo.
Eu tenho outras contas a colocar. Eu tenho um ativo circulante e não circulante, assim como passivo circulante e não circulante. O nome circulante, essa palavra circulante, você imagina o quê? Que seja algo que circula, que tenha movimento, que tenha volatilidade. E é justamente isso. O ativo circulante de uma empresa é aquilo que está ali no meu poder no período de 12 meses. Aquilo que eu posso rapidamente virar dinheiro. Por exemplo, o caixa da minha empresa. O caixa lá, o dinheiro que eu tenho na conta, o dinheiro que eu tenho aqui no caixa mesmo, é um ativo circulante. É um dinheiro que rapidamente eu posso pegar e pagar uma conta se necessário. Se tiver algum problema, eu posso pegar esse dinheiro e já utilizar esse dinheiro. Então, circulante, eu penso que rapidamente aquilo que eu tenho possa virar dinheiro. Não circulante eu não consigo ter essa facilidade, essa volatilidade muito rápida daquilo acontecer. Então, não circulante, ele não é tão, ele não vira dinheiro tão fácil assim. Isso falando do nosso ativo. Do passivo, a mesma coisa. Passivo circulante é aquelas contas que eu tenho que pagar correntes ali durante um determinado período, e não circulante, aquelas que ultrapassam aquele período. É muito importante essa informação do ativo circulante e não circulante e do passivo circulante e não circulante quando a gente vai fazer análise das empresas. Por exemplo, a empresa apresenta um balanço onde tem 10 mil de ativo, 5 mil de passivo. Bom, se a gente for pensar que ela tem 10 mil de ativo, tá bem, se ela só tem 5, tá lucrando 5 mil. Mas aonde está esses 10 mil do ativo? Está no circulante? Está no não circulante? Imobilizado? Intangível? A gente tem que saber onde está. Se esses 10 mil vão pagar o meu passivo. Então, há uma grande... na hora da gente fazer essa análise, é necessário a gente verificar onde está o dinheiro. Então, nós fazemos o ativo circulante em determinado período. Então, por exemplo, o circulante para nós são 12 meses. Então, tudo que eu tenho a receber, ou está no caixa, ou que eu tenho a receber das pessoas que me devem, em 12 meses. É o meu ativo circulante. Então, é aquilo que em 12 meses eu consigo rapidamente fazer dinheiro. O meu estoque, por exemplo, é um ativo circulante, porque rapidamente eu posso fazer uma promoção e vender ele muito mais rápido e conseguir pagar aquilo que eu devo. O passivo circulante, da mesma forma, são as obrigações que eu tenho correntes, que elas têm durante 12 meses. Então, o que eu tenho que pagar durante 12 meses? A importância de se analisar ativo circulante e passivo circulante é se, no determinado período, o meu ativo paga o passivo. Se aquele dinheiro que eu tenho aqui no circulante vai pagar o meu passivo circulante. Os dois vão conseguir se pagar. Não adianta eu ter um ativo não circulante que eu só vou receber daqui 12 meses se o meu passivo circulante está ali pedindo dinheiro ali naquela hora. Então, é só você lembrar disso. Eu tenho um ativo circulante, que é o dinheiro que eu tenho na hora ali, que daqui 12 meses eu consigo pegar esse dinheiro e fazer acontecer para pagar o meu passivo. Então, não adianta eu olhar, o meu ativo e passivo se batem. A minha empresa é 10 mil de ativo, 10 mil de passivo. Eu não tenho lucro, mas também não estou tendo prejuízo. Ok, se a pessoa fizer só essa análise, ela está errada. Por quê? Eu tenho que saber para onde vai o meu dinheiro e da forma que ele vai. Então, isso tem que deixar muito claro que o circulante, ele é no período de 12 meses. E eu consigo fazer com que nesse período de 12 meses o dinheiro o que eu tenho vire dinheiro para eu conseguir pagar o passivo. Exemplo de ativos circulantes novamente. É o meu caixa, é um móvel que eu tenho, por exemplo, um automóvel, o meu estoque, as minhas contas que eu tenho, que as pessoas têm que me pagar no período de 12 meses. Então, rapidamente, cartão de crédito, eu posso ir lá e adiantar. Eu tenho cheques pré-datados, eu posso ir lá e adiantar no banco, pagando um determinado juros. E se eu tiver uma conta, algum problema dentro da empresa, rapidamente aquilo ali vira dinheiro. Assim como o passivo circulante, são as minhas contas que eu tenho durante 12 meses. Então, por exemplo, eu recebi um dinheiro muito alto e quero pagar logo o meu passivo durante 12 meses, eu consigo adiantar essas contas. O ativo não circulante, não. O meu ativo são aquilo que eu tenho a receber depois de 12 meses. Então, por exemplo, uma pessoa vem na minha loja, comprou, eu sou
montador de imóveis e ele veio e fez uma compra em 24 meses. Vai entrar onde? No ativo não circulante, porque eu vou receber 12 meses no ativo circulante e 12 meses no não circulante. Tem que fazer essa separação. Ah, mas eu vendi para ele R$ 3.000. R$ 3.000 divididos em 24 parcelas. Mas quanto que você vai receber neste período circulante e quanto que você não consegue adiantar agora? A gente tem que pensar nisso justamente quando vai fazer as análises para ver se vai pagar tudo aquilo que eu estou devendo, tá? Vamos agora. Ativo imobilizado é aquilo que é imóvel, o próprio nome já diz, eu não consigo tirar do lugar e ele demora muito para vender. Exemplo, eu comprei um imóvel, um local, uma casa, um local para uma nova fábrica ou o local onde eu trabalho, né? Onde a empresa trabalha. Eu não consigo da noite para o dia vender aquele imóvel. Então ele não é circulante, ele é imobilizado. Não é fácil eu fazer aquilo ali se mexer rapidamente. Então por isso que se chama ativo imobilizado. Ativo intangível é aquilo que eu não consigo pegar, o nome próprio já diz. É intangível, eu não consigo pegar, mas eu tenho. Um grande exemplo disso são as marcas, que detêm um poder e um valor muito alto na empresa e que dá uma segurança para a empresa. Por que eu preciso saber dessas correntes de ativo? Circulante, não circulante, imobilizado, intangível. Justamente porque a pessoa coloca no balanço patrimonial que ela tem de ativo 50 milhões. Nossa, tá ótimo. 50 milhões tem alguma coisa errada. Ou tá ótimo, a empresa é grande, dá lucro. E no passivo dela ali tem 50 milhões também. Não, então não tá dando lucro, tá ok. Entretanto, o dinheiro tá onde? Imagine que o dinheiro esteja todo imobilizado. Que os 50 milhões que ela tem esteja todo no imóvel. O imóvel que ela comprou vale 50 milhões. Então ela não tem dinheiro para pagar as dívidas correntes. Então é isso que a gente tem que olhar e a grande importância de se, quando fizer lançamentos, separar os ativos e os passivos do circulante e não circulante e colocar nas contas corretas para fazer essa análise, né? Então, por exemplo, eu tenho um ativo circulante ali no caixa de 50 mil reais. Um grande exemplo. Um ativo circulante de 50 mil e um passivo circulante de 5 mil. Então, em determinado período, eu vou ter 45 mil reais sobrando, porque eu só vou ter dívida agora daqui 12 meses. Então, o que eu posso pegar? Eu posso pegar esse ativo circulante, investir, ganhar juros, emprestar, fazer algum investimento, ou um investimento bancário, ou um investimento em outra loja, porque eu não preciso daquele dinheiro ali circulando naquele momento para pagar as contas correntes durante um determinado período. Como o nosso balanço é de 12 meses, então, nos 12 meses. Então, essa é a grande importância de eu conseguir ver onde está o dinheiro, né? Meu passivo circulante são as contas que eu devo durante 12 meses e o passivo não circulante são as contas que eu devo que ultrapassam 2 meses. Financiamento de imóvel sempre entra em passivo não circulante porque a gente paga ali em 240 meses, né? Eu devo 50 milhões, mas está no meu passivo circulante. Isso quer dizer que eu vou pagar em determinados períodos. Então não há necessidade de eu ter 50 milhões como ativo circulante agora. Então tem que ficar claro para na hora que for fazer as análises, onde está o dinheiro. Onde está indo o dinheiro no meu passivo e onde está o dinheiro no ativo. Se ele é circulante, se ele está ali na minha mão e eu consigo fazer dinheiro. Se ele é não circulante, eu vou receber depois. Se ele é imobilizado, eu não vou conseguir rapidamente fazer com que ele vire dinheiro. Então, um grande exemplo são imóveis. E o intangível, que pode ser uma marca, ações. Eu não consigo pegar. Por exemplo, as ações eu não consigo pegar, mas eu tenho poder sobre elas, eu também posso vender. Outro ativo muito importante que a gente deve ver é o imobilizado, se eu vou conseguir fazer com que aquele dinheiro vire rápido. Se ele vai virar rápido o dinheiro. Por exemplo, eu posso ter um ativo imobilizado, que é um carro de luxo, um carro que a empresa necessita desse carro para fazer alguma coisa, mas se eu for vender ele amanhã eu não consigo vender. É um ativo imobilizado, porque eu não consigo, ele é tombado, eu não vou conseguir vender ele, porque por questões de
burocráticas e assim for. Então tem que saber direitinho onde está o dinheiro, isso muito bem claro no balanço para a pessoa que for investir, para o investidor, para o empresário saber onde está o dinheiro e justamente o passivo, aonde está saindo esse dinheiro. Se está saindo durante 12 meses ou você está com dívidas a mais ao longo prazo. Isso acontece muito com nós. A gente pode colocar isso para a nossa vida pessoal. Nós temos dívidas correntes, que é todo mês, água, luz, telefone, gasolina, alimentação, faculdade, temos ali o ativo circulante e temos contas que estamos pagando, que vai acabar daqui 240 meses, como financiamento de carro, financiamento de imóveis, que são não circulantes. Eu não preciso ter aquele montante todo naquela hora, mas preciso ter o meu ativo ali para pagar o passivo todos os meses, né? Então a gente tem que saber quanto que a pessoa está devendo para poder investir ou não. O patrimônio líquido que entra no balanço patrimonial é o capital social, é o que os sócios investiram e é os lucros ou prejuízos acumulados, o que está acontecendo na empresa em determinado período. Então, o ativo e o passivo, eles batem quando eu venho com patrimônio líquido e falo, tá sobrando 20 mil reais. Então, essa sobra está em capital social ou em lucros. Agora tá devendo 2 mil reais. Então ali faz esse balanço, o patrimônio líquido, ele faz esse balanço do ativo e do passivo no balanço patrimonial, tá? Então patrimônio é aquilo que a empresa ou está sobrando ou está devendo, tá ok? Isso é muito importante a gente saber como colocar evidenciar essas contas dentro de um patrimônio, tá ok? Então não esqueçam, ativo circulante e passivo circulante, 12 meses. Ativo não circulante, menos de 12 meses. Eu não consigo que isso vire dinheiro, que eu consiga fazer aquilo ali circular mais rápido, tá? Então, esses registros acontecem em determinado período. Entretanto, existem alguns registros que eles não modificam o patrimônio. Eles não modificam o patrimônio líquido, que é o que a empresa deve ou não modifica nada. Ela só muda de conta. Então, eu paguei uma conta de 50 reais. Você pagou da onde? Do caixa? Sim, então ok. Só vai modificar entre o passivo e o ativo. Não vai mexer no patrimônio da empresa, não vai mexer naquilo que deve ser pago. Então, existem alguns registros que fazem essa modificação. Como eu falei anteriormente, devem ser registrados tudo que acontece dentro da empresa, mas existem alguns que modificam o patrimônio e outros não. E é isso que vemos agora. Nós temos os atos administrativos, que são os acontecimentos que ocorrem na empresa e não provocam alterações no patrimônio, e fatos administrativos são os acontecimentos que provocam variação no valor patrimonial, podendo alterar ali quanto que o acionista vai receber, quanto que eu tenho para investir, se eu estou devendo ou não. Então, atos administrativos, exemplos, demissão, admissão, assinatura de contratos, são atos administrativos que ocorrem dentro da empresa, mas que não têm nenhuma relação, não provoca nenhuma alteração no patrimônio. Pode provocar depois, por exemplo, uma rescisão. Ela provoca um fato administrativo, porque depois que eu assinar o contrato, ali da rescisão, ok, o funcionário está sendo demitido ou ele está se demitindo, no momento é um ato administrativo e depois ele se transforma em fato administrativo, porque aí altera o patrimônio da empresa, certo? Então, nesses momentos a gente precisa separar os que alteram e que não alteram o patrimônio. Os fatos administrativos são os acontecimentos que provocam variações entre o balanço patrimonial. E eles podem ser divididos em fatos permutativos e fatos modificativos. Os fatos permutativos, eles são fatos que fazem permutas entre o ativo e o passivo. Eles não alteram nenhum valor, mas só troca a conta. Fatos modificativos, assim como o nome diz, ele modifica o patrimônio líquido da empresa. E fatos mistos, o próprio nome já diz, ele faz essa mistura. Ele pode ser tanto permutativo, modificativo. Ele uma hora faz permutativo e uma outra hora modificativo. Vamos dar um exemplo de como isso acontece nos fatos permutativos. Que lembrando, permutativos são aqueles que provocam permutações entre os elementos
e que não modificam o valor do patrimônio. Como vocês podem ver, eu tenho um balanço patrimonial, eu tenho um ativo e um passivo, eu tenho ali no ativo um caixa de R$1.000, imóveis de 2.800, duplicatas a receber 500, eu tenho um total R$4.300 no meu ativo, certo? Aquilo que eu tenho, como a gente falou antes ali, os bens que eu tenho caixa, eu tenho imóveis, né? Lembrando que imóveis é um ativo imobilizado, o meu caixa é um ativo circulante, eu tenho os direitos, uma duplicata a receber no meu ativo circulante, que é 500, então é a recebimento a curto prazo, R$4.300 eu tenho de dinheiro, tanto a receber quanto da empresa o meu bem. E o meu passivo, qual é a minha obrigação? Eu tenho um salário a pagar de 300, eu tenho um patrimônio líquido de 3.200, que é o meu capital, aquele capital reserva que eu tenho ali para alguma coisa, e o lucro acumulado no período de R$800. Então, você pode ver que o meu ativo é igual ao meu passivo, certo? Só que aí, aquela minha duplicata a receber ali de 500, a pessoa foi lá e pagou, certo? Ela pagou em dinheiro. E aí, eu deixo ela ainda em duplicatas? Não. Por quê? Porque pagou. Então, se pagou, ela vai entrar onde? No caixa. Mas vai ter modificação no total? Não. Por quê? Porque eu só vou trocar ela de duplicatas a receber para o caixa. Isso é um fato permutativo. Tem esse acontecimento, é necessário eu registrar que aquele dinheiro saiu da duplicatas e foi para o caixa. Por que a importância de se fazer registros de fatos permutativos? Porque senão eu vou achar que as pessoas que me devem não estão me pagando. Porque uma hora a conta de duplicatas a receber, ela tem que diminuir. E eu sei que eu tenho 300 mil a receber. As pessoas realmente estão me pagando? Eu vou ver isso no período quando ela for declinando o valor. Por isso que eu tenho que tirar ela de duplicatas e colocar ela em caixa. Não faço nenhuma modificação no meu ativo, não muda o meu passivo nem o meu patrimônio, mas ocorreu esse registro dentro do balanço, é muito importante colocar. Então, voltando para o balanço, pode ver ali, eu tenho duplicatas a receber de 500, então o meu total 4.300, o do passivo também 4.300. Mudando, fazendo esse registro, eu vou ter um caixa agora de 1.500, não tenho mais duplicatas, porque os 500 da duplicatas foram pagos, o meu imóvel continua o mesmo valor, então eu tenho R$4.300. Salários a pagar também não modificou nada, o meu capital continua o mesmo, o meu lucro acumulado continua o mesmo. Ativo e passivo iguais. A única coisa que mudou é que eu tirei de duplicatas a receber e coloquei no caixa, porque a pessoa foi lá e pagou a duplicata, pagou em dinheiro ou foi no banco e efetuou o pagamento, esse dinheiro está disponível no caixa. Então foi só uma permutação, eu só tirei ele do duplicatas a receber e coloquei no caixa, nada foi modificado. Se eu não fizer esse registro, eu vou ter sempre muitos valores de duplicata a receber que não vou conseguir ver essa diminuição, principalmente se for num ativo não circulante. Eu não vou conseguir ver esse dinheiro vindo e entrando dentro do caixa nos determinados períodos. Por isso a importância de todos os registros na contabilidade serem feitos. E a gente agora está estudando esses fatos permutativos que para uma pessoa leiga ela vai falar, eu não vou registrar, já estava aqui no ativo, não precisa. Não, é necessário que se registre para eu conseguir ver o que está acontecendo na empresa. Porque senão eu vou ter valores muito altos de duplicatas a receber e aí o meu empresário vai falar, não, então a gente não vai mais dividir para o cliente, a gente não vai mais dividir a forma de pagamento, porque do jeito que está as pessoas não estão pagando. Só que as pessoas estão pagando, só não fez a modificação do meu duplicatas a receber para o caixa. É muito importante que isso seja feito, tá? E então esses são os fatos permutativos, que são aqueles que provocam permutações entre os componentes do ativo e do passivo, sem modificar valor nenhum do patrimônio. Tudo continua da mesma forma. Agora a gente vai para os fatos modificativos, que são quais? Aqueles que modificam o valor do patrimônio, né? Mais ainda, esse tem que ser registrado. O permutativo tem que registrar, mas esse mais ainda, porque esse faz uma diferença no valor. E eu vou dar o exemplo para vocês. Lembrando, fatos permutativos não mudam o valor do patrimônio, agora os modificativos, eles mudam,
Então, exemplo novamente da empresa, eu tenho um caixa de 1.000, eu tenho imóveis de 2.800 e eu tenho uma duplicatas a receber aqui de R$ 500, total 4.300. Eu tenho um passivo, os meus salários a pagar de 300, um capital ali que está do empresário para algum investimento de 3.200 e tem um lucro de R$ 800 ali, um lucro acumulado que vou utilizar para alguma forma. Então eu tenho 4.300, o balanço está certinho. Só que aí o que ocorre? Eu tenho que efetuar um pagamento de R$ 100. Aconteceu agora um imprevisto que não coloquei no meu passivo, não estava ali esperando esse pagamento e há uma necessidade de eu pagar. Por exemplo, estourou um cano, ou R$ 100 para algum fornecedor de juros, ou estou comprando alguma coisa para minha empresa que não precisava, N coisas que podem acontecer que eu preciso ter esse dinheiro. Mas eu tenho R$ 1.000 em caixa. Então, ó, tudo bem, não tem problema, eu posso gastar esses R$ 100 com alguma coisa, concordam? Então, eu tenho R$ 1.000 em caixa, vou tirar o dinheiro do caixa ali e vou fazer o pagamento. É uma conta que eu não estava prevista, porque se ela tivesse prevista, ela estaria no passivo, certo? Então tá, eu tenho uma conta de R$ 100 para pagar. A conta que aconteceu, chegou. Esse dinheiro vai sair da onde? E aí eu venho, esse dinheiro ele sai da onde? Do meu caixa. Estão vendo lá? Ele sai do meu caixa, o meu caixa era 1.000, foi para onde? 900. Estão vendo? E agora, lá o meu lucro acumulado que eu tinha de 800 foi para quanto? 700. Lembrando que era uma conta que eu não estava esperando. Se eu não estava esperando, ela não está discriminada no meu balanço patrimonial. Então ali eu tiro do caixa, que o caixa antes era 1.000, agora é 900. E o meu lucro que eu tinha de 800 vai para 700. Diminui. Certo? Porque era um dinheiro reserva que eu tinha. Eu tirei da onde? Daquele dinheirinho que estava ali. Mudou o meu patrimônio? Mudou. Agora vai para R$ 4.400. Estão vendo? E ali eu tenho, aí discriminei mais coisas ali para vocês terem ideia do que tem. Eu tenho imóveis, móveis e utensílios, imposto a recolher, para vocês terem ideia mais de balanço patrimonial. Mas primordialmente vocês têm que ver que o caixa diminuiu e o lucro acumulado diminuiu. E ali eu coloquei mais algumas para você ter ideia que outras coisas podem ser colocadas justamente no balanço patrimonial. Mas os fatos modificativos mudou o meu patrimônio líquido. Eu tinha ali de lucro acumulado R$ 800. Agora eu não tenho mais, porque essa despesa extra me tirou R$ 100 do caixa, que era aqueles R$ 100 que era o meu lucro ali, e que agora eu só tenho agora R$ 700, pagando todas as contas, e ali eu só vou ter lucro de 700. Então, eu consigo observar esses fatos. Poxa, porque antes eu tinha no caixa 900, estava com lucro de 800 e agora só tem 700? Não, porque foi paga aquela conta que eu paguei ali de R$ 100. É muito importante essa visualização no balanço patrimonial. Essa aqui foi um exemplo pequeno, mas, por exemplo, em empresas grandes, vai estar lá no caixa de um ano para outro, a pessoa tem 100.000 no caixa e no outro ano só tem 10.000, alguma coisa aconteceu de um ano para o outro. Não pode um dinheiro sumir se todas as contas já estão muito bem relacionadas no passivo e aquilo que eu tenho no ativo. Então, para não esquecer, né, que fatos permutativos eles só envolvem contas patrimoniais e fatos modificativos, eles envolvem a conta patrimonial e muda o patrimônio, né? Ele muda aquele resultado, ele muda o meu lucro, ele muda se eu estiver devendo, vai aumentar ou vai diminuir. E os fatos mistos ocorrem tanto de uma conta quanto ocorre ali no patrimônio líquido também. Então, é uma conta a receber que foi para o caixa e ao mesmo tempo eu tive que pagar uns juros, então sai da minha conta patrimonial, tá ok? Então não esqueçam do que modifica, do que não modifica dentro de um balanço patrimonial, a importância de se colocar os registros da maneira correta, o meu ativo circulante, o meu passivo circulante. Não adianta ter um ativo circulante com muito dinheiro, se o meu passivo não é tanto assim, não adianta, eu não vou ter tanto dinheiro, mas eu não
vou estar dinheiro sobrando, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que investir esse dinheiro que está sobrando. Ou então eu tenho muitas contas, mas o meu dinheiro está todinho em imóveis, em ativos intangíveis, a empresa não está dando lucro, por mais que o balanço me mostre que ela dê lucro, porque o ativo vai estar ali em intangível, por exemplo, né? Marca eu não consigo vender de um dia para o outro. Então é muito importante essas nomenclaturas e a maneira que se coloca no balanço patrimonial. Tá ok? Essa foi a aula de hoje. Até breve.